Meu nome é Luan, eu sou do terceiro ETIM, Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema O Folclore e a Cultura para Entender a Economia Ontem e Hoje. O meu orientador foi o professor Rodolfo, e eu vou começar a apresentar o meu trabalho. Os tópicos a serem abordados no meu trabalho vão ser resumo, introdução, referencial teórico, que vão ser divididos em 3 partes, a análise da pesquisa de campo e a conclusão. O resumo, como eu disse, o presente trabalho apresenta introdução, referencial teórico, que ele vai ser dividido em 3 partes. Essas partes são economia teórica, prática e a relação entre cultura e sociedade, uma pesquisa de campo quantitativa por questões de múltipla escolha no Google Forms e conclusão. O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é mostrar a relação que a cultura e o folclore têm com a economia em seus vários aspectos. Então, eu percebi essa problemática e eu quis trazer para mostrar como a cultura e o folclore eles se relacionam à economia em aspectos diretos e indiretos. O que me deu essa ideia, na verdade, foi o sucesso que a série Cidade Invisível fez. E é um exemplo clássico de o folclore sendo usado como forma de economia. E isso pode ser muito, e é um potencial que o Brasil, principalmente, que é um país muito rico em folclore, ele tem um potencial muito para utilizar isso a favor da economia. Como os países da Europa fizeram na questão dos contos de fada, que, enfim, trouxeram vantagens econômicas nas formas de arte, enfim. E a questão proposta é como o folclore e a cultura se relacionam com a economia através do tempo até os dias de hoje. Para a gente poder ter uma visão um pouquinho mais ampla de como esses contos, porque os contos eles são um pouco história, né? Eles se interligam, os contos e o folclore eles estão interligados com a parte da história de um povo. Então, como era a economia, por exemplo, antes da Revolução Industrial e como essa economia ela é presente também nos dias de hoje, através do tempo, coisas bem antigas que ainda prevalecem hoje em dia, em formas de tradição. A metodologia usada foi majoritariamente por pesquisa bibliográfica, então eu vi muitos artigos em que eu consegui construir essa minha teoria, e uma pesquisa de campo pelo método indutivo, por questões de múltipla escolha no Google Forms. O trabalho se enquadra no método descritivo analítico, porque eu busquei descrever uma realidade com base nas minhas deduções pessoais. Bom, agora eu vou começar a apresentar o meu referencial teórico, que vai ser dividido em 3 partes. Eu vou começar falando da economia teórica. Nos contos de fada, existem vários tópicos econômicos que eles podem ser abordados para ensinar as pessoas a teoria econômica, que no nosso caso, a teoria econômica vigente, a economia capitalista, enfim, que foi fundada por Adam Smith, a gente sabe. E nos contos eles têm muitos tópicos. Um dos principais são a matemática. A matemática ela é presente em diversos contos, na verdade. E eu vou ilustrar dois contos principais onde a gente pode pegar partes que podem ser usadas para ilustrar a economia. E como estou me graduando no curso de administração, alguns conceitos da própria administração são vistos nos contos. Um exemplo bom nessa questão do ensino e da didática, que isso pode ser aplicado à economia também, é o filme Donald no País da Matemática. Esse filme ele foi
ele é o dono de como se fosse a Alice no País das Maravilhas, mas ele encontra o universo da matemática e a matemática ela faz parte das ciências econômicas também, é claro. Os dois contos principais que eu quero trazer aqui é o conto da Pequena Sereia, o filme especificamente da Pequena Sereia, que eu acho que é mais conhecido, tem um conceito do custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele é um custo que você vai dedicar em prol de algo. Esse custo, ele é o que vai teoricamente te trazer mais lucro. Você vai abdicar de uma coisa em prol de outra, mas essa oportunidade tem que ser lucrativa para você, né? Esse tema aparece na Pequena Sereia quando a sereia ela vai conseguir a voz dela, só que ela tem que pagar um preço. E esse preço ele acaba sendo a voz dela. É uma coisa que inicialmente pode parecer infantil, mas na minha teoria, e inclusive em algum artigo, em um dos artigos, eu consegui ver que isso realmente é uma coisa que pode ser ensinada para as pessoas como uma forma de custo de oportunidade, até porque a animação e os desenhos, eles são uma forma muito didática de ensino. E a questão da matemática, um dos contos que eu peguei e que eu mais consegui ilustrar a matemática e a questão econômica é o conto O Demônio da Garrafa do autor Robert Louis Stevenson. Ele é o mesmo autor do livro O Médico e o Monstro. Nesse conto, o protagonista ele consegue uma garrafa que realiza todos os seus desejos, mas existem algumas leis. Essa garrafa ela sempre precisa ser vendida a um preço menor para a pessoa. Então, se ele quiser vender para uma pessoa, ele precisa vender por um preço menor. E até chegar, senão essa garrafa volta para ele. E quando chegar num preço que seja que uma pessoa não consiga pagar um preço menor, essa pessoa vai ter que ficar com a garrafa, ela é condenada ao inferno. Esse conto ele apresenta conceitos da matemática e da administração também, mas é interessante fazer um paralelo com o mercado de ações, no sentido que é justamente o oposto. As ações elas precisam ser sempre vendidas a um preço maior para obter lucro. Esse conto ele é bem ilustrativo de como a economia funciona, a nossa economia capitalista funciona. E a questão da matemática é que ele precisa. Há um paradoxo. Há um paradoxo. Ele precisa vender sempre por um preço menor, só que varia de moeda para moeda. Então, a solução que ele consegue para pagar menos. Oh, que ódio, meu Deus. A solução que ele encontra é vender convertendo a moeda para outra, porque a garrafa está sendo vendida, o conto ele ilustra o dólar, né, como moeda principal, mas ele consegue quebrar esse paradoxo através do, nossa, puta que me pariu, vai se fuder, velho. Nossa. O paradoxo principal no conto O Demônio da Garrafa é que ele sempre tem que vender por um preço menor do que o anterior vendeu. Só que vai chegar num nível onde a pessoa não vai poder mais. Vai chegar, por exemplo, menos que um centavo. Vai ser impossível pagar menos que um centavo. Mas o protagonista ele acaba tendo que comprar por último a garrafa. Aí ele dribla esse paradoxo através do câmbio. E o câmbio é outro conceito muito importante na economia, eu acho muito interessante.
E até essa questão da lei da escassez é uma das principais partes da teoria econômica, a da lei da escassez, porque quando o protagonista ele vai desejar por uma casa, ele faz um desejo para a garrafa por uma casa, o tio dele morre e deixa uma herança. Por quê? Porque não tinha como vir, não tinha como cair do céu, entre aspas. Então, e a lei da escassez, ela afirma justamente isso. A principal problema da economia é dirigir recursos escassos e os desejos humanos. Então, eu acho que esse conto ele consegue ilustrar de uma forma até muito didática mesmo, para todo mundo entender de como funcionam os conceitos da nossa economia mesmo. A parte da economia prática que eu quero trazer é principalmente os festivais folclóricos. Os festivais folclóricos, eles têm totalmente a ver com o folclore e os contos. E eles geram de renda para a economia muito dinheiro. Os festivais mais populares, o carnaval pode-se dizer que é um festival folclórico, mas não tanto. Mas o festival folclórico mais conhecido aqui no Brasil é o São João. O São João ele é um festival de raízes folclóricas, tem origens até pagãs, e ele gera muita economia, ele faz parte da economia do Brasil, e inclusive a economia sazonal, né? E de gerar renda de acordo com o tempo. Os festivais folclóricos, eles também são muito importantes para gerar economia, ajudar na economia na parte do turismo. O turismo ele é o que mais se beneficia, na verdade. Um festival folclórico que não é tão conhecido, mas ele é importante no Brasil é o Festival de Parintins, onde ocorre no Amazonas, no Parintins, onde ocorre o Festival do Boi Bumbá. É muito interessante e a riqueza folclórica é muito grande. E além de tudo, essa questão da própria economia. Os festivais folclóricos, eles, não só aqui no Brasil, um exemplo clássico é o St. Patrick's Day, Dia de São Patrício. Gera muita economia fora do Brasil. Aqui no Brasil também tem, claro, mas fora do Brasil é mais popular porque é da cultura irlandesa. E os festivais, eles são a principal, mas além disso também a questão da mídia. A mídia também acaba lucrando com isso de formas sutis, mas diretas também, porque a mídia majoritariamente filmes, séries e livros. Cinema, eles se apropriam de conceitos folclóricos e eles geram economia. Um exemplo recente é o filme Frozen 2, que ali tem partes da cultura e do folclore da Europa, mais especificamente nórdico, porque se a gente for especificar, eles conseguem pegar esses elementos do folclore e incorporar na economia. Outro exemplo é o Harry Potter. A série Harry Potter tem inúmeros elementos do folclore da Europa também. Foi uma das séries que mais vendeu. A saga de Harry Potter foi uma das que mais vendeu. E abordando a questão da sociologia, é de como a literatura e os contos populares influenciam a sociedade em questões como o machismo e o empreendedorismo. Primeiro eu queria abordar a questão do machismo. Nos contos presentes, eles têm uma ideia um pouco machista no sentido de que para se ter uma ascensão social ou de conseguir algo é necessário casar com um homem. Isso é visto no conto da Pequena Sereia, onde ela precisa casar com o príncipe para ter uma alma imortal. Isso fazendo um paralelo com a realidade, é o que isso poderia proporcionar para ela. Conhecer o mundo, ter uma ascensão econômica. Outro exemplo é o conto da Cinderela, onde ela precisa casar com um homem da aristocracia, mais especificamente,
para poder ter uma ascensão social e econômica. Então a gente percebe muito essa questão do machismo e isso pode ser trazido até para a realidade de hoje em dia, não é uma coisa muito distante, que a economia ainda não favorece tanto as mulheres, assim ainda existe o machismo presente na economia, como nós percebemos. E essa questão do empreendedorismo, em um dos artigos do Michalopoulos, ele afirma que sociedades onde os heróis eles são mostrados como os riscos, eles têm mais malefícios do que benefícios, as sociedades tendem a empreender menos, ou seja, quando o risco ele é visto como algo ruim, e nos contos eles são muito os contos e a literatura